Olá, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Então, crianças, a gente espera que vocês estejam cheios da graça, da alegria, da misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui com muito amor para proclamar a palavra do Senhor para vocês. Vamos ler um versículo na palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Crianças, nesse tempo tão complicado, tão diferente de tudo que a gente viveu, temos vários desafios. E às vezes pode ser muito difícil tomar a decisão certa ou conseguir processar tudo novo que nós temos que fazer, tudo de diferente. Mas a Bíblia, ela traz o guia. Ela, quando fala que ilumina os nossos passos, ela vai mostrando o caminho que nós devemos seguir. A palavra de Deus é a luz que nos orienta, que nos ajuda a lidar com todas as dificuldades que nós estamos lidando no dia a dia, principalmente durante esse período de pandemia. Por isso, às vezes parece difícil, com tantas obrigações, com tanta mudança de rotina, com tantos estudos à distância, online, nós ainda separarmos um tempo para lermos, estudarmos a palavra de Deus. Mas é justamente essa parte que vai nos fortalecer e nos orientar a lidar com todas as questões que nós precisamos no nosso dia a dia. Por isso, jamais nós devemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus. Para as crianças, nós temos tido o Clube Bíblico, que é a videoconferência aos sábados, às 5 horas da tarde, em que a gente conversa sobre todos os devocionais que vocês fizeram da palavra de Deus, da hora silenciosa com Deus. Então, crianças, venham, participem, não deixem de fazer os devocionais. Se você não tem o material, você pode ouvir os áudios que a gente compartilha. Aos domingos, a tia Cris tem sempre gravado aulas da escola bíblica, muito interessantes. Então, crianças, nós temos alimento à nossa disposição. A luz da palavra está à disposição para nos ajudar a saber quais decisões nós temos que tomar e a enfrentar as dificuldades que nós temos enfrentado. Então, que a gente possa sempre se alimentar desta palavra. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um. E agora nós vamos chamar o Ministério de Louvor para que vocês possam adorar ao Senhor. Boa noite, crianças. Nós vamos cantar agora uma música que fala Estou alegre. E por que a gente é alegre? Porque nós temos o nosso Senhor, né? Porque Deus, Ele nos chamou para pertinho dEle. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós devemos e estamos alegres todos os dias da nossa vida. Vamos lá? Estou alegre.
coração sujo antes de Deus fazer morada nele. E foi por causa dele nos chamar para pertinho dele e nos limpar e morar no nosso coração que nós hoje temos a vida eterna. Então, nosso coração era sujo, mas Jesus, ele limpa tudo e fica branquinho, tão alvo como a neve. Oi, crianças, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e tirar lições muito importantes para a nossa vida. Vamos orar para a gente poder começar esse momento? Vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer pelo privilégio que nós temos de aprender mais da Tua palavra. Fala conosco, transforme nossos corações e que nós possamos buscar ser cada dia mais parecidos com Seu Filho Jesus. É no nome dele que a gente ora. Amém. Gente, para começar, a tia tem duas perguntinhas bem simples que gostaria que vocês pensassem aí de casa. A primeira, pensem aí, acho que vocês sabem. Que dia da semana é hoje? Hoje é domingo, correto? E agora que vem a pergunta mesmo que a tia quer que vocês pensem. O que vocês costumam fazer no dia de domingo? Quando dá domingo, o que vocês fazem? Vamos pensar um pouquinho? Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitas pessoas, e eu imagino que muitos de vocês, geralmente quando chega o domingo, visitam uma igreja, correto? Mas temos um problema. Poucas pessoas realmente sabem o que elas estão indo fazer na igreja aos domingos, ou por que a gente vai na igreja todo domingo. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não aprende ou não entende o que realmente é um culto. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos aprender o que é um culto e por que esse momento é tão importante.
Então, nossa lição de hoje é muito especial, porque nós vamos aprender de acordo com a Bíblia como um culto deveria ser e como ele deve funcionar, de maneira que agrade ao nosso Senhor, correto? Então, para começar, vamos lembrar um pouco de fatos da Bíblia e histórias que são muito importantes para nós. Primeiro, vocês se lembram da história da criação, eu imagino. Desde o começo da história da humanidade, desde que Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, e a primeira mulher, que foi Eva, ele demonstrou, Deus, interesse em ter amizade com o homem e com a mulher, em desenvolver relacionamento com eles. E o que Deus fazia para ter essa amizade com Adão e Eva, vocês lembram? Ele se encontrava com eles todos os dias no jardim, falava com eles, passeava com eles, e eu imagino que devia ser muito bom. A gente sabe que depois do pecado, muita coisa mudou. A gente sempre conversa sobre isso por aqui, sobre as consequências do pecado e como isso nos afasta de Deus. Mas a gente sabe que Deus não deixou de nos amar por causa do pecado. Tanto é que Ele enviou Jesus por amor a nós, não é mesmo, pessoal? E então, o que acontece? Porque Deus não deixou de nos amar, Ele também não deixou de se relacionar conosco e de querer continuar desenvolvendo essa amizade. Mas como o pecado veio e mudou algumas coisas, isso passou a acontecer de uma maneira um pouco diferente. Então vamos lá, continuando nas histórias da Bíblia. Em várias partes desse livro tão especial, a gente vê que a amizade de Deus com o homem era fortalecida por meio de, sabe o quê? Encontros coletivos, como se fossem uma reunião de vários amigos, e Deus fosse amigo deles também. E o culto é muito parecido com isso, não é mesmo? O culto é um encontro coletivo com o Senhor. Mas como que é esse encontro? Nesse encontro, nessa reunião, aparecem aquelas pessoas que verdadeiramente amam a Deus e querem agradecer a Ele por tudo que Ele fez durante a semana que se passou e dizer o quanto Ele é bom, amoroso e justo. A tia vai ler um versículo que quem escreveu foi o rei Davi, que diz um pouco sobre isso. Quem quiser abrir, está no Salmo 35 e a tia vai ler o versículo 18, que diz bem assim, Salmo 35, versículo 18. Eu te darei graças na grande assembleia e no meio da grande multidão te louvarei. Sabe o que isso se chama? O nome dessas ações que Davi está falando aqui se chama adoração. E aqui nesse versículo, a gente vê que Davi louva a Deus no meio da congregação. O que é isso? No meio dessa reunião de pessoas que ele chama de multidão poderosa. Olha o tanto que esse encontro, que é o culto, é importante, não é mesmo? E sabe o que mais que a gente precisa entender para louvar e agradar a Deus com o culto? Que o culto não é para a gente ficar feliz. A gente fica, mas porque nós estamos louvando a Ele. Antes de qualquer coisa, o culto é para o Senhor. Nós prestamos culto para o Senhor. Então, para que isso possa acontecer de uma maneira bem legal, o culto, como a Bíblia nos orienta, ele é preparado de maneira que as pessoas possam expressar o seu amor e adoração a Deus de maneira organizada. Deus se agrada disso, sabia, crianças? Então, quando começarem a bagunçar, lembrem-se que Deus gosta das coisas organizadas. E aqui, agora, a tia vai conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes que aconteçam no culto e que nós precisamos entender para prestar um culto que agrade ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus está presente. E você pode estar pensando, mas tia, eu não vejo Deus, como é isso? A tia também não vê, assim, uma pessoa. Mas, sabe o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz que Deus está presente nessa reunião.
E embora nós não possamos ver a figura, uma pessoa, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, ele se faz presente de uma maneira especial. Então, uma boa maneira da gente começar um culto é reconhecendo que Deus está presente ali. E isso pode ser feito por meio da leitura de um versículo, ou cantando um hino a Deus, um cântico. E é importante que a gente faça isso com músicas que nos lembrem disso, de que Deus está ali. Depois disso, nós precisamos nos lembrar que o culto é um momento em que Deus nos chama ao arrependimento. Lembra, a gente já conversou aqui sobre arrependimento. E por que isso acontece? Porque o culto é o encontro de um Deus santo com pessoas pecadoras e impuras como nós. E o pecado nos afasta de Deus. Então, para louvar a Deus e prestar um culto que agrade a Deus, é muito importante que nós possamos pedir a Ele perdão para pelos nossos pecados. E nunca se esqueçam, crianças, que apesar de todo o amor que Deus sente por nós, Ele nos ama tanto que Ele não aceita nossos pecados, porque Ele sabe que o pecado nos machuca, nos suja, nos afasta dEle. Então, Ele quer que nós busquemos estar cada vez mais longe do pecado. Então, é muito importante nos cultos nós sermos convidados a confessar aquela coisa errada que a gente fez e não contou para ninguém, que a gente possa se arrepender e pedir perdão por elas. Então, isso pode ser feito por uma oração de arrependimento, com uma música, a leitura de um verso que nos lembre disso. E esse é um momento muito importante para que nós possamos nos apresentar a Deus de maneira digna e limpa, da maneira que Ele quer que nós estejamos arrependidos dos nossos pecados. Em terceiro lugar, lembrem-se sempre que o culto é um momento de louvor e gratidão. Então, quando a gente pede perdão, que foi o que a tia acabou de falar, Deus nos perdoa por causa da obra de Jesus feita lá na cruz. E o que acontece? Isso é motivo de felicidade, porque Deus nos perdoou. Então, nesse momento do culto, nós podemos expressar nossa felicidade por pertencer a Deus e nossa gratidão porque Ele perdoou nossos pecados. E nós podemos dizer agora que nós amamos Ele de todo o coração e com tudo o que nós temos, que nada é mais importante do que Ele e que tudo o que nós temos pertence a Deus. Nesse momento é em que muitos cristãos também entregam dízimos e ofertas ao Senhor. E sabe qual a importância disso? Quando você faz isso no culto, você está dizendo para Deus que Ele é muito mais importante do que o seu dinheiro e que nós adoramos a Ele porque todo o sustento que nós temos vem dEle. A quarta coisa, essa é a penúltima, é lembrar que todo culto precisa ter uma mensagem. E esse é o momento mais importante, porque é quando o Senhor Deus fala conosco por meio da pregação. Quem fala nesse momento geralmente é o pastor. E todos devemos ficar escutando para ouvir o que Deus tem a nos ensinar nesse momento. Geralmente, o pastor vai ler um texto da Bíblia. Depois, crianças, ele vai explicar o que aquilo significa. E depois dele explicar o significado daquilo, ele vai nos mostrar, dando exemplos, como nós estamos errando, como nós podemos melhorar, como nós podemos aplicar a palavra do Senhor à nossa vida. E esse é um momento de instrução, de aprender. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Deus usa o pastor para nos dizer o que Ele quer de nós. Então, crianças, nós precisamos estar muito atentos ao momento da mensagem, lembrando que é o Senhor falando aos nossos corações. E no fim, quando o culto acaba, sabe o que é a nossa missão agora?
porque todos nós temos uma missão para a qual Deus nos chamou. É pegarmos essa palavra que a gente aprendeu, que a gente ouviu, e agora a nossa missão especial é colocar em prática durante a semana. Nós temos o dever de fazer tudo o que Deus mandou e mostrar às pessoas o amor dele e tudo aquilo que ele nos ensinou, para que as pessoas que ainda não o conhecem possam ver o quanto ele é maravilhoso por meio das nossas vidas. É assim que nós devemos viver fora da igreja. Então, crianças, lembrem-se, o culto é um momento muito importante e é um privilégio enorme que nós temos de poder estar com o Senhor, aprendendo mais sobre Ele, louvando a Ele e oferecendo esse culto a Ele. Então, para a gente lembrar do que foi dito, a tia trouxe umas figuras. Vou mostrar aqui para vocês. Lembrem-se que Deus está presente quando nós nos reunimos em nome dEle. Não esqueça que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e depois disso nós podemos louvar a Deus e bendizê-lo por tudo que Ele fez e por Ele ter nos perdoado. Podemos também demonstrar nossa gratidão a Ele por meio de dízimos e também com a nossa vida. Além disso, tem a mensagem, onde nós vamos aprender sobre o que a Bíblia diz e ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. E por fim, pessoal, quando acaba, é a hora da nossa missão especial, praticar tudo aquilo que nós aprendemos. É um privilégio aprender mais de Deus e não existe vida mais feliz do que na presença do Senhor. Então, lembrem-se disso, lembrem-se que o culto é um momento muito especial e que nós estamos fazendo para Deus. Então, tudo que a gente aprendeu aqui é muito importante, porque não é para qualquer um, né? É para o Senhor e para o Senhor nós damos o nosso melhor. Então, vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te agradecer por essa tarde. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto que apesar do nosso pecado, enviou Jesus e quando a gente se arrepende, o Senhor se achega até nós novamente. Eu te agradeço por isso. Obrigada pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor. E eu te peço que o Senhor possa trazer alegria no coração de cada criança toda vez que elas vêm à tua casa e que elas possam entender que elas estão vindo para prestar culto ao Senhor, o único que é digno disso. Perdoa nossos pecados, nos livre do mal e abençoe nossa semana, eu te peço, no nome de Jesus.